Fiz um post há pouco tempo nas minhas redes sociais onde pedi às pessoas para tecerem os seus comentários sobre os vários partidos, os resultados das eleições. Elas responderam e agora vou responder a esses comentários neste vídeo. Fica aí. Os partidos não são todos iguais. No entanto, qualquer organização pode ficar fechada sobre si própria, na sua bolha, em círculos longe da maioria das pessoas. E a intervenção política não é feita apenas pelos partidos, no Parlamento ou nas autarquias. É muito mais do que isso. Também passa pelos movimentos sociais. É a capacidade de formar maiorias e de mobilizar pessoas em torno de ideias, como, por exemplo, o Movimento de Vida Justa, o Movimento de Casas para Viver ou que se lixa a Troika. E já agora, subscreve ou mete gosto ou segue, ou lá como é que se faz aqui no YouTube. Eu sou novo aqui, portanto, se me quiseres dar umas dicas sobre como é que este canal deve ser, eu vou querer falar mais de política e de outras coisas. Portanto, dá-me um apoio, por favor. Quando se fala da esquerda como um todo, é muito comum que o tema da união venha ao de cima. Acho que à esquerda as pessoas têm a tendência a desejar que as várias forças se entendam e que tenham um consenso governativo, tal como aconteceu na Geringonça, mas não podemos ignorar algumas questões. Qual união? União para quê? Estou cada vez mais convencido que à esquerda existem duas geometrias de união. Uma geometria de todos os partidos à esquerda do PSD, PS, PAN, LIVRE, PCP, Bloco, e uma geometria entre LIVRE, Bloco e PCP e talvez o PAN, sendo este mais versátil. A geometria de todos à esquerda permite programas mínimos, como foi a Geringonça, mas as medidas de governos assim dependem da correlação de forças. Se a esquerda tiver força, pode impor medidas. A unidade precisa de programa e de capacidade de transformação. A esquerda não se pode nunca ficar pelo mero papel de apoiar uma governação do PS por ser um mal menor. Esvazia-se e não muda nada. No fim, ganha a direita. E convenhamos, isso não é do maior agrado do PS e isso viu-se com o fim da Geringonça. O PS não quis reverter a política de desmantelamento do SNS, nem voltar a regular o mercado de habitação. Por princípio, sou pela união. União contra o fascismo, união contra a política que não garante habitação nem serviços públicos. Mas essa união não pode ser um simples cheque em branco ao PS. Senão, eles governam da mesma forma que o PSD. A melhor forma de união talvez surja de plataformas de entendimento entre o Bloco, LIVRE e PCP, deixando o PS aderir ou não, dependendo do contexto e das condições. É muito interessante este comentário que fala de uma coisa que raramente se evidencia. O fascismo cresce quando a governação não dá às pessoas condições de terem uma vida justa. Quando um regime apodrece, deixa de responder às necessidades da população. As pessoas ou agarram-se ao que soa à mudança ou ficam apáticas. Ora, se o regime serve mal às pessoas e os governantes do regime insistem nas mesmas práticas, as pessoas deixam de acreditar no regime. Isto é lógico. E neste caso, as práticas foram as políticas neoliberais. Eu já sei que os liberais dizem que o PS é muito socialista, mas de facto não querer regular o mercado da habitação, deixar o SNS ser aos poucos privatizado, não combater a precariedade e os baixos salários, é mais iniciativa liberal do que Partido Socialista. E foi nesta onda que a vida ficou pior. Se o PS com maioria absoluta deixou um legado de destruição do SNS e de casos de corrupção, e agora antes das eleições não mostrou ser um PS diferente, o resultado não podia ser outro. Parece-me que o Bloco terá de refletir e assumir onde é que errou na sua estratégia. O Bloco sempre foi um partido que à esquerda era certeiro na sua crítica e com capacidade de se introduzir com um projeto diferente para o país. Os 8 anos de governação do PS tiveram essencialmente duas fases. A fase da Geringonça, que durou entre 2015 e 2019 e que foi bastante popular, teve subida de rendimentos, recuperação de direitos do trabalho, alargamento de liberdades individuais e direitos sociais. A que seguiu a fase em que o PS se quis livrar dos seus parceiros de esquerda e que acabou com a desastrosa maioria absoluta do PS de António Costa. Nesta campanha, a proposta dos tetos às rendas suscitou debate e fez o seu caminho, mas quanto à proposta de taxar os ricos, houve claramente uma falha na sua apresentação ao país. Há sempre um risco de lançar temas novos em campanha eleitoral. Dá pouco tempo para afirmar a ideia. O Bloco poderia ter ganho em lançar este debate mais cedo. O que o Bloco tem de fazer agora é reinventar-se e ver como se encaixa neste tempo, que é de mudança. O LIVRE beneficia de duas coisas. É um partido novo e tem um líder carismático e pedagógico. Sendo o único à esquerda que cresce, parece ser o único que consegue captar um novo voto e isso também dá aos eleitores que já são de esquerda uma perspectiva de que o LIVRE é um partido que consegue introduzir novidades na política. Embora que eu não concorde com algumas coisas, como por exemplo a visão do LIVRE sobre o armamento e achar que um dia isso vai virar contra o partido, por enquanto as pessoas aderem. Agora, quanto a ocuparem o lugar do PS, não me parece. Pelo menos nos países onde a família do LIVRE, os verdes, tem relevância, este lado político só consegue crescer entre os 10% e os 15% e fazer parte de governos com o PS ou, em alguns casos, até com liberais, como na Alemanha, por exemplo. E mesmo aí, levam com os danos colaterais de apoiarem ou fazerem parte de governos com políticas neoliberais, que privatizam a saúde, a educação, que permitem que as casas fiquem mais caras e que apoiam a guerra de forma aberta. Por isso,
Eu acho que o LIVRE tem boas razões para querer fazer parte de um processo de união que rejeite essa política que muitas vezes é o PS que põe em prática, tal como já expliquei antes. O PCP é um partido muito sólido, eles têm consistência e isso dá-lhes coerência. A coerência é boa porque dá confiança. O produto é este, tu sabes que não vai mudar. O problema é que se não conseguires combinar a coerência com a novidade, não te transformas num catalisador da mudança. Os partidos de esquerda hoje têm de ter a capacidade de estar perto das pessoas, de ser úteis para os trabalhadores, porque nós estamos num tempo de mudança. As pessoas fartaram-se do mesmismo do sistema e estão a responder. Temos de saber como mostrar que há um caminho que as empodera e que não finge que o problema é de alguns grupos de pessoas. O Chega representa uma via do sistema onde as pessoas se podem queixar do sistema. E nessa via pegam em preconceitos que já existem na sociedade. Por isso é que são tão agressivos contra os ciganos e os imigrantes, especialmente os muçulmanos. Além disso, como é um produto do próprio sistema, tem financiamento de uma parte do sistema. Não é à toa que quando surge o Chega, as televisões tipo CMTV ou a TVI passam a ter uma comunicação mais sensacionalista, que procura escrutinar exatamente os grupos de pessoas que o Chega ataca. O Chega mudou as preocupações das pessoas. Antes, as pessoas desconfiavam dos banqueiros, dos favores que o Estado fazia aos donos da economia, agora desconfiam de imigrantes. Uma alternativa a isto e ao centrão governativo tem de conseguir dizer às pessoas que elas podem impor uma mudança na forma como se gerem os recursos do país, do Estado e das empresas. Porque as pessoas comuns não têm canais de televisão nem plataformas de redes sociais. Estamos aqui a ver e a utilizar o que nos metem à frente. Acho a IEL um partido de direita radical que conseguiu mudar a visão de uma nova geração sobre o Estado Social. Em parte, a culpa é da gestão do PS do próprio Estado Social. Os serviços públicos devem ser bons para que as pessoas sintam que o Estado é bom para as suas vidas. A iniciativa liberal é uma demonstração de ideologia do individualismo extremo. A meritocracia, como se o mérito fosse uma coisa puramente individual, sem que as condições ao nosso redor o afetem. O sucesso, como se fosse uma vitória de uma pessoa sobre a outra. E zero noção coletiva da construção da sociedade. O mercado como uma coisa exclusivamente do capitalismo, como se o socialismo ou sistemas anteriores ao capitalismo não tivessem mercado. Enfim, acho que a IEL não tem capacidade para convencer tantas pessoas como o Chega, mas o debate ideológico, coletivo versus indivíduo, tem de ser feito. A ideologia do individualismo potencia o ódio sobre o outro, o que é um grande sinal dos tempos.